Fala aí galera, tranquilidade? Sou matemático Luciano, dando continuidade ao estudo sobre equações logarítmicas. Neste vídeo será trabalhado outro exemplo de aplicação de equação logarítmica, cuja forma resolutiva dar-se-á através do auxílio do processo de mudança de variável. Façamos a leitura da seguinte equação logarítmica: logaritmo ao quadrado de base 2 e logaritmando x mais 3 vezes logaritmo de base 2 e logaritmando x menos 28 igual a zero. O primeiro membro dessa equação logarítmica apresenta uma soma entre dois logaritmos de mesma base, envolvendo uma potenciação em um deles. O segundo membro dessa equação está sendo representado apenas pelo número real zero. Novamente, retornando ao primeiro membro dessa equação logarítmica, o termo logaritmo ao quadrado de base 2 e logaritmando x é equivalente ao quadrado do logaritmo de base 2 e logaritmando x. Repetindo-se agora os outros termos, teremos aqui mais 3 vezes logaritmo de base 2 e logaritmando x menos 28 igual a zero. Repara que a equação logarítmica está em função do logaritmo de base 2 e logaritmando x. Nessa equação logarítmica, 2 se comporta como base, x se comporta como logaritmando. A variável principal dessa equação logarítmica está sendo representada pela incógnita principal x. Então, o objetivo dessa equação logarítmica é determinar o possível valor da incógnita principal x. Antes de aplicarmos o processo de mudança de variável, devemos impor todas as condições de existência aos valores referentes à base e ao logaritmando. Dado um logaritmo de base A e logaritmando B, as condições de existência são essas aqui. A base A obrigatoriamente deve ser um número real estritamente positivo, ou seja, A maior do que zero. A mesma base A obrigatoriamente deve ser um número real diferente de 1, ou seja, A diferente de 1. O logaritmando B obrigatoriamente deve ser um número real estritamente positivo, ou seja, B maior do que zero. Agora, aplicando-se as condições de existência à base 2 e ao logaritmando x, teremos CE. Em relação à base 2, 2 é um número real estritamente positivo, 2 também é um número real diferente de 1. Agora, a condição de existência será imposta apenas ao logaritmando x. Portanto, a única condição de existência será essa daqui: x maior do que zero. A única condição de existência da equação logarítmica dada. Logo, todos os valores reais x maiores do que zero serão a condição de existência final dessa equação logarítmica, representando-se essa desigualdade na forma de intervalo na reta real. Teremos bolinha aberta, o limite desse intervalo é zero, todos os valores reais x maiores do que zero serão localizados, posicionados à direita do zero. Consequentemente, toda essa região aqui. Agora, através do processo de mudança de variável, vamos aplicar a seguinte igualdade: logaritmo de base A e logaritmando B igual a n, onde n é qualquer número real. N é a variável auxiliar, a incógnita auxiliar para esse processo de mudança de variável. Então, tomando-se logaritmo de base 2 e logaritmando x igual a n, onde n é a variável auxiliar. Substituindo-se aqui na equação logarítmica inicial,
Então, no lugar de logaritmo de base 2 e logaritmo do x, vamos substituir pela variável auxiliar n. Então, reescrevendo agora toda essa equação logarítmica em função da variável auxiliar n, teremos n ao quadrado mais 3n menos 28 igual a zero. Repara que n ao quadrado mais 3n menos 28 igual a zero é uma equação completa do segundo grau. Então, pelo processo de mudança de variável, a equação logarítmica inicial recaiu em uma equação completa do segundo grau na variável auxiliar n. Resolvendo-se as raízes dessa equação do segundo grau, teremos n' igual a 4. n duas linhas igual a menos 7. São os valores da variável auxiliar n. Agora, retornando-se à variável principal x através da igualdade logaritmo de base 2 e logaritmando x igual a n, aplicando-se a definição exponencial, teremos 2 elevado a n igual a x. Agora, substituindo-se cada um dos valores n nessa igualdade, vamos agora tentar achar as possíveis candidatas à resposta final atribuídas à incógnita principal x. Então, primeiro para n igual a 4. Aí, substituindo aqui, 2 elevado a 4 igual a x. 2 elevado a quarta é igual a 16. X igual a 16 é a primeira candidata à resposta final. Deixa eu só destacar melhor. Então, primeiro possível valor da incógnita principal x, x igual a 16. Agora, para n igual a menos 7, substituindo aqui nessa igualdade, 2 elevado a menos 7 igual a x. 2 elevado a menos 7 é equivalente a 1 sobre 2 elevado a 7. Portanto, o segundo valor da variável principal x é 1/128. Luciano, x igual a 16 e x igual a 1/128. Já são as respostas finais? Ainda não. Deverão ser cada uma delas aqui confrontadas com a condição de existência final. Então, primeiro, para x igual a 16. A condição de existência final são todos os valores reais x maiores do que zero. 16 é maior do que zero? Ok. 16 é maior do que zero, satisfaz a condição de existência final. Então, nesse caso aqui, ok, deixará de ser uma candidata à resposta final e agora vai se consolidar como resposta final, compondo assim o conjunto solução ou conjunto verdade da equação logarítmica dada. E posicionando 16 aqui nessa reta real, ficará bem mais à direita do zero. Repara que x igual a 16, olha, pertence a essa região aqui da condição de existência final. Agora, para x igual a 1/128. Então, confrontando-se aqui com a condição de existência final, 1/128. É maior do que zero? Ok, é maior do que zero também. Então, satisfaz a condição de existência final. E posicionando 1/128 aqui nessa reta, ficará um pouquinho à direita do zero. 1/128 também pertence à região da condição de existência final. Então, ok aqui também. Agora, o conjunto solução será representado S igual entre chaves essas duas soluções aqui. Então, 1/128, 16, ou conjunto verdade, V igual
Entre chaves, 1/128, 16. Muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!